Nós estamos aí numa campanha, a campanha que nós temos pregado esse mês, não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja de verdade. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja de verdade. Quantos aqui têm sido edificados por esse tema? Tem sido um tema bom. E uma das coisas que eu acho interessante é que nós, ao sabermos que a igreja tem defeito, ou defeitos, isso nos guarda de sermos decepcionados, vocês concordam? Quando eu sei o que eu espero, ou o que eu vou esperar, eu tenho condições de me preparar. Eu soube agora que tem uma turma indo, que foram para os legendários. Quem aqui já foi para os legendários? Quais homens? Deixa eu ver aqui. Ninguém? Acho que os legendários estão vindo à noite. Então, se um homem se prepara, ele sabe que existem os legendários e ele quer ir, ele sabe mais ou menos o que acontece lá, ele se prepara. Ele se prepara mentalmente, ele compra mochila, ele compra a barraca, ele compra o corta-vento, o casaco, ele prepara procurando o melhor sapato confortável, ele se prepara, ele prepara a família dele, porque ele sabe que ele vai encontrar lá dias difíceis, bons, mas difíceis, desafios. Então, ele se prepara. Da mesma forma como quando nós sabemos que nós vamos encontrar imperfeições na igreja, nós também vamos ficar mais atentos, nós também vamos nos preparar mais para isso. Nós vamos poder fazer o que Jesus nos fala, a palavra de Deus nos diz, que nós precisamos guardar o nosso coração. Então, quando nós sabemos que há imperfeições, há defeitos na igreja, há carnalidade na igreja, nós vamos ficar mais propensos, menos propensos a nos ofender, a nos decepcionar, a nos frustrar, a nos amargurar, a ficar distantes. Quando nós entendemos que há imperfeições, carnalidades na igreja, eu consigo saber que eu tenho o senso de que eu não estou sendo enganada. Vocês concordam comigo? Porque uma das coisas que nos ferem bastante é quando nós temos a sensação de que nós fomos enganados. E se eu sei que existe imperfeição na igreja, eu também estou sabendo de uma realidade que me posiciona e que eu vou falar, eu não vou ser enganado, eu não estou aqui enganado. Vocês concordam comigo? Agora, deixa eu dizer para vocês, o que o mundo espera da igreja? O mundo espera da igreja perfeição. Quando vocês pensam em um incrédulo, em um ímpio, um mundo sem Deus, normalmente eles esperam a perfeição. E como eles não encontram perfeição na igreja, eles têm isso se torna uma realidade para eles. E porque eles não encontram perfeição e esperam perfeição, eles jogam pedra, eles julgam, eles resistem, você os convida para estar na igreja e naturalmente falando eles não vêm, porque eles têm justificativas e justificativas palpáveis, eu não vou dizer que não são. A igreja, o mundo sem Deus espera a perfeição. E aí eu pergunto para você, e Deus? O que Deus espera da igreja? Eu estou construindo aqui a minha palavra com vocês. O que vocês acham que Deus espera da igreja? Deus espera a perfeição da igreja? Não. Deus espera, primeiro, um povo que o ama de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua energia. Deus espera da igreja que a gente se santifique. Deus espera da igreja um povo que busca humildade, que abre mão do orgulho, que reconhece os seus defeitos, as suas imperfeições. Deus espera da igreja que a igreja se arrependa dos seus pecados, das suas imperfeições. Deus espera da igreja que quando eu e você errarmos, a gente não fuja da presença dele, mas como a pastora Silvana falou aqui na oferta, nós recorremos à presença dele. Nós reconhecemos o quão miseráveis nós somos, falhos nós somos,
E nós buscamos a cruz para nos fortalecer e nos santificar. Deus não espera a perfeição da igreja. Deus espera do seu povo que a gente o busque cada dia mais, porque à medida que nós buscamos o Senhor Jesus, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, e mesmo não sendo perfeitos, nós conseguimos expressar a glória de Deus aonde nós estivermos, amém? Deus não espera de nós perfeição, não espera da igreja perfeição, mas espera buscá-lo. E aqui, uma vez que a gente viu aqui que o mundo espera a perfeição, que Deus não espera a perfeição, a minha pergunta é: e você, individualmente, o que de fato, de verdade, você espera encontrar na igreja? Eu acho que isso varia. Não sei se vocês vão concordar comigo. Em alguns momentos, eu acho que nós somos pegos esperando perfeição. Embora a gente saiba que não existe. Mas o que eu quero dizer para você, justamente nesse momento, é o que você espera. A sua mentalidade, ela está mais parecida com a mentalidade do mundo sem Deus, ou a sua mentalidade está mais parecida com a mentalidade de Deus? Paulo nos convida em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mentalidade. Renova a sua forma de pensar. O convite da conversão é: eu todos os dias mudo a minha forma de pensar, eu deixo a forma de pensar do mundo sem Deus e eu vou ganhando a forma de pensar do reino de Deus, da forma como Deus pensa, todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, os nossos pensamentos, eles precisam de uma conversão nova, de um entendimento novo. Os nossos pensamentos, a nossa motivação precisa de uma conversão contínua, gradual. E quando nós alinhamos, então eu perguntei para vocês, lembrando, lógico, que igreja não é um templo, igreja não são tijolos, igreja é o corpo de Cristo, igreja sou eu e você. Eu pergunto para você, você tem defeitos? Quem não tem, levanta a mão. Espero que ninguém. Muitos. A igreja, ela é formada de pessoas imperfeitas, frágeis, limitadas. Pessoas que querem fazer uma coisa e fazem outra. Pessoas que têm intenções boas, mas que tropeçam no meio do caminho. Eu, pelo menos, tropeço muito. Agora, queridos, o ponto que nós sabemos é que quando, como eu falei, nós alinhamos a nossa mentalidade com a mentalidade de Deus, quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, a nossa visão com a visão de Deus, nós então vamos conhecendo a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que nós alinhamos, nós com o nosso pensamento, sentimento, visão, com a visão de Deus, nós vamos conhecendo a verdade, e essa verdade, ela nos liberta, ela nos torna livres. Põe a mão sobre a sua mente, ou sobre o seu coração, e ore comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, alinha a minha mente com a tua mente, alinha os meus pensamentos aos teus pensamentos, a minha vontade, a tua vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Deus, ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Deus, que o Senhor possa fazer da Sara, da tua igreja, que o Senhor possa fazer da Sara, nossa terra do recreio, Senhor, Deus, uma igreja que conhece a verdade, e porque ela conhece a verdade, Senhor, ela transforma vidas, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. A verdade liberta, e uma igreja fundamentada na verdade, ela transforma. Ela transforma vidas,
ela transforma famílias, ela transforma gerações, destinos, cidades, ela transforma. A igreja fundamentada, eu e você somos a igreja fundamentada na verdade. Eu queria ler João 8, 31, 32. Jesus, ele estava conversando com os judeus e tinha alguns judeus que creram nele. E nesse versículo, Jesus diz assim aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E então, o que acontece? Vocês conhecem a verdade e a verdade vai te libertar. Então, peraí, esse versículo está me dizendo o seguinte, que, primeiro, todo relacionamento, 31, vamos voltar lá para o 31. Então, esse versículo está me dizendo o seguinte, que todo relacionamento com Jesus, ele começa no crer. Eu creio em Jesus. Mas Jesus, ele vem dizendo o seguinte: você verdadeiramente só vai ser meu discípulo, não apenas se você ficar no crer, mas se você permanecer fiel aos meus ensinamentos. Quantos conhecem pessoas que creem em Jesus e não são fiéis aos ensinamentos de Jesus? Pessoas que conhecem Deus, que dizem que creem em Deus, mas elas não têm as suas vidas libertas. Quantos conhecem? Acredito que todos nós. Eu primeiro creio, mas o que me liberta é o permanecer. Essa palavra permanecer, ela significa habitar constantemente em Cristo. Aqui está dizendo assim: vocês verdadeiramente serão os meus discípulos se vocês habitarem constantemente em mim, sendo fiéis aos meus mandamentos. E por causa disso, vocês conhecem a verdade, e a verdade então ela liberta você. Não basta apenas crer, querido. Crer é um nível. Nós precisamos avançar para o próximo nível. O próximo nível, a notícia que eu tenho para você é que dura a vida inteira. Permanecer, habitar constantemente, diariamente no Senhor. Quanto mais nós entendemos isso, mais nós buscamos o Senhor. E qual é essa verdade que liberta? E aqui eu queria falar para vocês, vou tentar ser breve. Quais as 3 verdades que têm o poder de nos libertar? Eu vou falar, tem várias outras, vou falar de 3 nesse momento. A liberdade, a verdade, as verdades. Primeiro, a primeira verdade, ela é a verdade de quem sou eu. A segunda verdade é de quem Deus é. A terceira verdade é a verdade do que Jesus fez por mim. Fala comigo assim: a verdade de quem eu sou. A verdade de quem Deus é. E a verdade do que Jesus fez por mim. Eu acredito que todos nós aqui sabemos disso. Mas eu quero trazer um ponto, eu quero trazer uma reflexão sobre cada uma dessas verdades, porque à medida que nós aprofundamos nessas verdades, elas vão ganhando força em nós para nos libertar. E quanto mais libertos nós formos, mais capazes nós somos, mais potentes nós somos nas mãos do Senhor para ser instrumentos de Deus para transformar vidas. Sermos cooperadores dele no plano. Eu hoje conheço muito mais a meu respeito de quem eu sou do que há 30, 35 anos atrás, do que há 1 ano atrás. Eu diria para vocês que hoje eu conheço mais sobre quem eu sou do que há 6 meses atrás. Então, o fato de eu saber muito mais quem eu sou, das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus valores também, das minhas qualidades também, me ajuda a me posicionar diante da vida, diante das batalhas, diante das decepções, diante das frustrações, diante das situações que toma a nossa vida o tempo todo, nós sendo de Jesus ou não. O fato de eu saber dessas minhas imperfeições me ajuda a lidar com os conflitos quando eles aparecem.
A minha oração, querido, nessa manhã é que o Senhor traga um nível maior de revelação sobre a sua vida, sobre os seus defeitos, sobre as suas limitações e sobre as suas falhas, porque quanto mais nós reconhecemos o quão imperfeitos e falhos nós somos, mais nós temos condições de buscar a Deus e procurar e mergulhar na sua graça, amém? Que o Senhor traga essa revelação para nós. Que o Senhor traga essa revelação para você. O fato de nós entendermos que nós somos imperfeitos, não é para nós nos acomodarmos nos nossos pecados ou nos nossos defeitos, não, não é. O fato de nós sabermos que vamos encontrar imperfeição na igreja, não é para nós nos acomodarmos e achar que tudo bem, a carne pode usufruir do jeito que ela quiser e está tudo bem. Não, muito pelo contrário. Paulo, em Romanos 7:24, ele diz assim: miserável homem que sou. Miserável, infeliz, sofredor homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando você lê o capítulo todo de Romanos 7, Paulo ele está numa briga, ele está num conflito entre o espírito e a carne. Paulo está dizendo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está se dando conta do poder, do quão poderoso é o pecado, quão poderosa é a carne na nossa vida. Quão miserável homem que eu sou. Queridos, nós precisamos ter a noção de quão miseráveis nós somos sem Cristo. No verso seguinte, Romanos 7:25, ele fala assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo tem um entendimento do quão miserável ele é, mas ele busca, isso não o impede de buscar a Deus, muito pelo contrário, isso o leva para buscar o Senhor. Ele se lembra da graça de Deus. Ele se lembra o quanto ele precisa do Espírito Santo, o quanto ele precisa de Deus. Eu preciso muito do Espírito Santo. Eu não sei aqui quantos têm essa consciência. Nós precisamos muito do Espírito Santo, queridos. A igreja imperfeita não pode perder essa consciência. Senão nós fazemos tudo na nossa força e do nosso jeito. Eu venho de uma família extremamente crítica e exigente. Minha família é crítica e exigente. Criticar para mim é orgânico. É fácil demais para mim criticar. Eu fui treinada a procurar o que não funciona. E, por um lado, essa é a minha qualidade, porque eu olho o que não funciona e quero dar um jeito para aquilo funcionar. Mas isso tem... gente sofre por isso, né, Silvana? Eu preciso do Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para me ajudar. Eu preciso do Espírito Santo para me corrigir. Eu preciso do Espírito Santo para me instruir. Eu preciso do Espírito Santo para me educar. Tito 2:11, coloca para mim, Rebeca, por favor. Tito 2:11, ele fala assim: pois a graça de Deus, Jesus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos nós. Essa graça, ela nos educa. Essa graça, ela nos instrui. Essa graça, ela nos treina. Quando a gente vai ver o significado da palavra educa, essa aqui no grego, fala é como se fosse um pai educando uma criança. A graça, ela não é apenas salvadora, mas ela também nos educa. Educa quê? Paulo continua dizendo aqui. Para que renegada, renunciada, abandonada, as impiedades. O que é impiedade? Impiedade vem da palavra ímpio. Ímpio significa tudo aquilo que é contra Deus. O Paulo está dizendo aqui em Tito, ele está dizendo assim, olha, a graça nos educa para nós renunciarmos, para nós abandonarmos
tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Para quê? Para que nós possamos, ele continua dizendo no versículo, as impiedades e as paixões humanas. E então, essa graça que nos educa, ela nos capacita a viver de forma sensata, de forma justa e piedosa. Piedosa, a palavra piedosa é tudo que é voltado para Deus. O contrário de impiedosos. E ele continua dizendo, e essa graça que nos educa a nossa vida inteira, até que o Senhor Jesus volte, é o que ele fala assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça que nos educa durante esse tempo todo, até que o Senhor Jesus volte, ou nós nos encontremos com Ele. Eu reconheço as minhas imperfeições para mergulhar na graça de Deus. Não é para nos acomodarmos nela. À medida, e eu quero dizer para vocês, quando nós falamos que nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja de verdade, eu quero que você se veja parte dessa igreja. É você. Nós falamos que um corpo é saudável quando os membros desse corpo são saudáveis. E você é membro desse corpo. Quanto mais o membro for saudável, mais esse corpo é forte. Mais esse corpo tem poder de transformação. Mais essa igreja tem o poder de cumprir o ID do Senhor Jesus, de implantar o reino na terra. Amém? Começa por você, querido. Começa por você. A verdade sobre quem nós somos liberta. E uma igreja fundamentada na verdade, ela é capaz de transformar. Segunda verdade, a verdade de quem Deus é. Semana passada, o bispo Francisco, não sei quantos ouviram a pregação dele, mas ele fala sobre vários homens, várias famílias. Quem estava aqui a semana passada? Não sei se vocês se lembram. Mas ele fala de várias famílias da Bíblia imperfeitas, mulheres imperfeitas, ele abusou nas mulheres imperfeitas, ele deu uma ênfase nas mulheres imperfeitas. Mas nós somos mesmo, né? Não tem problema não. E isso me levou a meditar na escolha de Deus sobre a forma como Deus resolveu levantar uma nação. Deus, ele levanta a nação de Israel a partir da família de Jacó. Ele escolhe a nação de Israel para desenrolar todo o plano de redenção da humanidade. Israel é o palco disso tudo. E ele escolhe justamente a família de Jacó, gente. Dá para entender Deus? Não dá para entender Deus. Quando a gente dá um zoom lá na família, né, de Jacó, eu fico pensando, eu nunca teria nem pensado em escolher a família de Jacó para ser fundamento de alguma coisa. Vocês estão me acompanhando nisso? Eu estou tentando reduzir aqui por causa do tempo. Mas Deus escolhe uma família totalmente desorganizada. Como terapeuta, como pessoa, eu não escolheria nunca a família de Jacó para ser referência de coisa alguma. Mas Deus, o soberano, o alto, o sublime, aquele que tem o poder de criar todas as coisas, aquele que é o soberano rei da terra, ele escolhe a família de Jacó e nessa família ele constrói uma nação. Rapidamente, Jacó, ele tinha 4 mulheres. Não é que ele separou de uma e casou com outra, e separou de uma e casou com outra, não. Concomitantemente, ele tinha 4 mulheres. Ele tinha Lia, Raquel, Bila e Zilá. 2 mulheres e 2 concubinas. Agora, vocês imaginam isso? Os filhos, os 12 filhos, convivendo ali, um perto do outro. O que isso não causa de
trauma, ciúme, inveja, problemas emocionais. Vocês imaginam isso? Se casar com uma mulher ou com um homem só é um problema danado, imagina 4. E Deus escolhe essa família. Só para vocês terem uma ideia, Rúben, que era o primogênito, filho de Lia, sabe o que ele faz? Ele dorme com a concubina do pai dele. Ele dorme com Bila. E a Bíblia fala, Jacó soube disso. Imagina isso, os desdobramentos disso. Levi e Simeão, que também eram filhos de Lia, a irmã deles, Diná, ela foi estuprada. Ela foi estuprada por um filho de um rei lá da região de Siquém, ele chamava Siquém. E esse homem, esse Siquém, ele se apaixona por Diná. E aí ele chega lá para Jacó e fala, ô Jacó, vocês, olha, como é que eu faço para reparar aqui? Eu estuprei a filha de vocês, mas eu me apaixonei por elas. O que eu posso fazer para que vocês me aceitem, para que vocês me deem a Diná em casamento? Aí Jacó e os filhos dele, principalmente os filhos, dizem assim, Jacó aceita inicialmente, aí os filhos dizem assim, combinado. Só que você vai ter que circuncidar todos os homens da sua terra, da sua cidade. Todos os homens de Siquém vai ser circuncidado. E aí o cara está tão apaixonado, olha o problema da paixão, gente. Que ele vai lá, chega para a cidade dele e fala, vamos lá, vamos circuncidar, porque vale a pena. E aí eles circuncidam todos os homens da cidade. A Bíblia conta isso, eu estou falando biblicamente. Aí a Bíblia diz assim, que enquanto eles ainda sentiam dores, Levi e Simeão entram na cidade de Siquém e destrói e mata todos os homens que estavam ali se cuidando, sem arma. A fúria de Simeão, a fúria de Levi. E não bastasse isso, os outros irmãos dele vêm em seguida, saqueia tudo que é valioso na cidade, pega as mulheres, as crianças e leva como prisioneiros dele. Isso tudo acontece sem o consentimento do pai deles. Essa é parte da família de Jacó. Se a gente pensar na família de Jacó, você fala, como é que Deus resolve construir, começar do zero numa família dessa? É inimaginável, vocês concordam comigo? A nossa mente não consegue entender. Eu poderia dar outros exemplos aqui dos filhos dele, de Judá, que dorme com a nora dele. Não porque ele sabia, mas porque ele engana, ele monta uma situação, engana e cai numa armadilha e dorme com a própria nora dele. E tem 2 filhos, um filho, gêmeos. Olha que situação! Foi nessa família, foi com essas pessoas que Deus resolveu criar todo o plano de redenção da humanidade. É nessa família, é nessa nação que o rei Davi nasceu, que Jesus é o descendente da raiz, da tribo de Judá. Deus não podia ter feito de outra forma, vocês concordam comigo? Eu estou falando aqui da verdade de quem Deus é. E aqui eu chego num ponto para vocês que é a nossa mente finita não tem condições de entender um ser infinito. Nós não temos condição. Nós não temos condição de olhar para esse Deus e falar, entender, compreendê-lo totalmente. Nós somos incapazes de entender o que Deus faz. Só que a realidade de não entendermos o que Deus faz não pode nos levar para um lugar de apatia, mas muito pelo contrário, precisa nos levar para um lugar de interesse, de fome, de desejo por conhecer esse Deus tão grandioso, tão infinito, tão eterno, tão poderoso, que escolhe uma família tão imperfeita para construir todo o seu plano e continua amando essa família e depois cria a igreja e continua amando essa igreja imperfeita.
É esse o Deus que nós servimos. Grande, incompreensível, poderoso, acima, sublime, mais alto, poderoso, glorioso. Eu aprecio muito, eu gosto muito, principalmente ultimamente, estudar sobre os atributos de Deus. Sobre quem Ele é. Sobre quem Ele é. Sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre a sua grandeza, sobre a sua onisciência. Ah, Deus, Pai, é incrível quando você vai vendo sobre a fidelidade dEle, a imutabilidade dEle, sobre a bondade dEle. E uma coisa muito boa é que quando nós, sobre a infinitude de Deus, deixa eu dizer, tudo que existe em Deus é infinito. A graça é sem medidas, a misericórdia é sem medida, a bondade é sem medida, porque Deus é um Deus sem medida, Ele é infinito, Ele é eterno. Não existe medidas em Deus. Eu posso medir uma montanha, eu posso medir um mar, mas eu não posso medir a Deus. E quanto mais eu vejo essa grandeza, esse poder de Deus, mais eu confio nele. Agora, um Deus tão perfeito, tão santo, Ele olha para a igreja com misericórdia e graça. Ele sabe que nós somos imperfeitos. E Ele quer de nós que a gente seja parecidos com Ele, cheios de graça e de misericórdia com o erro do outro. Não acusadores como o mundo que espera a perfeição da igreja. Não julgadores, não jogando pedras. Mas com graça e misericórdia, queridos. Eu vou passar rapidamente pela última verdade. Eu falei de duas. A verdade de quem eu sou, ó miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A verdade de quem Deus é, a sua grandeza. Um Deus que escolhe amar o perdido. Um Deus que escolhe começar a história com pessoas imperfeitas. E por isso Ele manifesta o poder e a grandeza dEle. A última verdade, nós não podemos esquecer da verdade do que Jesus fez por nós. Eu tenho orado, Senhor, não me deixa banalizar a obra da cruz. Que o Senhor abra os olhos da igreja, os seus olhos, querido, não é só o Senhor me salvou, não é o Senhor me salvou. É o Senhor me deu um destino glorioso. Rapidamente. Você sabe a diferença de graça e misericórdia? Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos perdão. Nós não merecemos justificação. Nós não merecemos vida eterna com Ele. Nós não merecemos justificação. Nós não merecemos, desde o Éden, nós fomos banidos desse lugar. Desde o Éden, nós não merecemos mais isso. Jesus, a graça encarnada, Ele restitui. Agora, por meio de Jesus, nós passamos a merecer o que nós não merecemos. Misericórdia. Misericórdia é Deus nos poupando do que nós merecemos. Desde o jardim, sabe o que nós merecemos? Nós merecemos viver longe de Deus. Nós merecemos ser banidos da presença de Deus. Nós merecemos a própria ira de Deus. Mas a misericórdia de Deus, que é renovada a cada manhã, ela nos coloca nesse lugar de nos proteger daquilo que nós merecemos. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. 1 Pedro fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste
fostes resgatados desta vã maneira de viver. Mas Ele comprou você com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imolado, sem mácula e sem defeito. Nós não podemos perder essa verdade, essa realidade. Isso precisa ser precioso para nós. Nós não podemos banalizar. A igreja não pode banalizar, querido. Quanto mais revelação nós temos dessas verdades, mais libertos nós seremos a cada dia. Mais libertos nós seremos. E mais uma igreja poderosa, transformadora nós seremos. Mesmo imperfeitos, Deus nos chama para ser cooperadores dEle no seu plano. Fique de pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh Deus, dá-nos uma nova revelação, Senhor, de quem nós somos. Senhor, dá-nos uma nova revelação das nossas imperfeições. Senhor, daquilo que nos torna, Senhor, oh Deus, Pai, distantes do modelo que é Jesus. O Senhor disse, Jesus, que o Espírito da verdade, Senhor, oh Deus, Ele nos guia a toda a verdade. Eu quero orar, Espírito Santo. Eu quero clamar em nome de Jesus por cada uma aqui. Eu quero clamar pela Sara Recreio. Eu quero clamar pela tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito da verdade nos guie a toda a verdade, Senhor. A verdade de quem nós somos e o quanto dependentes do Senhor somos, Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer. Oh Deus, que o Senhor traga a revelação maior a cada dia mais, Senhor, de quem o Senhor é, Deus. Soberano, amoroso, poderoso, grandioso, misericordioso, infinito, eterno, Senhor. O alto, o altíssimo, Senhor. Traga uma revelação sobre nós, Pai. Uma revelação nova, um entendimento novo. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para a obra da cruz com temor, com reverência. Nós te pedimos em nome de Jesus, com extasiamento daquilo que o Senhor fez por nós. Eu queria, querido, que você se ajoelhasse onde você está, se você quiser, e que você orasse ao Senhor, pedindo por um novo nível de libertação, um novo nível de conhecimento da verdade, para que você possa ser liberto pelo poder do nome de Jesus, para que você possa ser usado com muito mais poder e autoridade no plano de Deus. Oh Espírito Santo, nós clamamos em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, dá-nos uma nova revelação, Senhor, da verdade, Senhor, porque a verdade liberta, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser uma igreja perfeita, mas sim uma igreja dependente do Senhor, Pai, guiados pelo Teu Espírito, Pai. Oh, guiados pelo Teu coração. Alinha nossa mente, alinha nossa expectativa com a Tua expectativa, Deus. Alinha o nosso coração com o Teu coração. Alinha nossa vontade com a Tua vontade, Senhor. Ensina-nos mais de Ti, Pai. Visita o Teu povo com uma medida nova de revelação. Visita, Senhor, visita as crianças. Senhor, visita os adolescentes, os jovens, os adultos. Visita o Teu povo com uma medida nova, Senhor, de revelação da Tua verdade. Oh, e gera fome e sede do Senhor, Pai. Gera desejo por conhecer mais de quem o Senhor é. Nós clamamos em o nome de Jesus. No santo dos santos, tua fumaça me
graça. Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só os teus olhos me debaixo de só tua graça me basta. Senhor, nós queremos olhar a igreja, a tua igreja, o nosso irmão, o nosso pastor, o nosso líder, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso chefe, o nosso empregado, Senhor, o nosso vizinho, Senhor, oh Deus, o nosso irmão. Nós queremos enxergá-lo, Senhor, com mais graça e misericórdia, Senhor. Ensina-nos a ser misericordiosos como o Senhor é, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a olhar a igreja como o Senhor vê, Senhor, imperfeita, mas dependentes do Senhor, Deus. Imperfeita, Senhor, oh Deus, mas que te ama, que te busca, Pai. Nós te pedimos em o nome de Jesus, alinha a nossa expectativa com a tua, Senhor. Oh, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja conosco, esteja com a igreja imperfeita dele. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós nos tornemos, Senhor, oh Deus, cada vez mais uma igreja, Senhor, fundamentada na verdade, dependente do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Ele te guarde durante toda essa semana, que o inimigo não possa te ver, que ele não possa te tocar, te distrair, te demover, mentir para você, porque o sangue precioso de Jesus cobre a sua vida, ele não pode te ver. E porque você tem semeado na semana, na presença do Senhor, você vai colher, vai ter uma colheita sobrenatural. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma semana sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Revelação de quem você é, sobrenatural. Revelação de quem Deus é, sobrenatural. Revelação do que Jesus fez por você, sobrenatural. Revelação do amor de Deus por você, sobrenatural. Deus vai alinhar a sua mente com a mente dele, em nome de Jesus, Senhor. A verdade vai te libertar nessa semana, por causa do agir sobrenatural do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém.